Seja bem-vindo, bem-vinda a essa videoaula, e nesse vídeo nós vamos dar início ao entendimento sobre outra técnica de redes neurais e Deep Learning, que são os autoencoders. E basicamente, um autoencoder, ele tem a camada de entrada, então aqui nesse exemplo nós temos 5 neurônios ou 5 nós nessa camada de entrada, nós temos uma camada oculta, e aqui nós temos as ligações. Perceba que cada neurônio da camada de entrada é ligado com cada um dos neurônios da camada oculta, que segue-se para todos eles. E aqui nós temos uma camada de saída e também essa ligação de todos os neurônios da camada oculta para a camada de saída. Então aqui nós temos as entradas, que também nós chamamos dos nós visíveis. Nós temos os nós escondidos e aqui nós temos as saídas, que nós também chamamos dos nós visíveis. E o que acontece nesse processo é que, conforme o próprio nome diz, do autoencoder, essa palavra encode significa de codificação, muito parecido com aquela ideia de criptografia, e o auto quer dizer que é um algoritmo que ele vai se codificar automaticamente. Então, você vai passar uma base de dados e ele vai codificar essa base de dados. Nesse processo que nós temos aqui da camada de entrada para a camada oculta, ele faz a codificação e aqui no final ele vai fazer a decodificação. Então, basicamente, se você tiver 5 atributos, ele vai fazer alguns cálculos. Aqui nós temos também aquele conceito dos pesos. Ele vai transformar esses 5 atributos em somente 2 atributos. E depois, se eu quiser verificar qual é o registro original, eu utilizo esses 2 neurônios que eles estão codificados, eu faço a decodificação e eu tenho aqui o valor original. Então, vamos supor que aqui eu tenho o valor 10000, eu faço uma codificação, ele pode ter aqui, por exemplo, o valor 2 e o valor 3. Então, quer dizer que esse valor 2 e esse valor 3 gera esse registro que está aqui. Você aplica mais algumas fórmulas utilizando os pesos, e esse 2 e esse 3 vai virar o registro original. Por exemplo, 1, o 0, o 0, o 0 e o 0. Como comentei antes, é parecido com o processo de criptografia, que você criptografa os dados em um formato que você não consegue identificar, e depois você utiliza um algoritmo para fazer o processo inverso, que você vai conseguir descriptografar os dados para visualizar eles originalmente. Então, você pode já notar que essa é uma técnica que a principal função dela, a mais utilizada, é para você reduzir a dimensionalidade dos dados, principalmente quando nós formos trabalhar com imagens que você tem um grande número de pixels. Então, você tem, por exemplo, 5 entradas, você vai transformar em 2 valores somente. Você pega esses 2 valores e vai transformar nessa entrada que está aqui. Nós temos esse conceito que ele vai fluir da esquerda para a direita, então é diferente de uma Boltzmann Machine, que ele vai fluir em ambas as direções. Então aqui nós temos um processo parecido com as redes neurais clássicas. Então eu vou fazer a alimentação desses dados para essa camada oculta, da camada entrada para a camada oculta, da camada oculta para a camada de saída. Aqui eu utilizo também o algoritmo backpropagation para fazer a atualização desses pesos. Então ele segue um processo muito parecido com uma rede neural tradicional do tipo feed-forward. Então você alimenta esses dados para cá, faz o cálculo do erro e joga os dados para cá e vai repetindo de acordo com o número de épocas. Um autoencoder é considerado uma técnica de aprendizagem não supervisionada, em que você não tem aquela figura do supervisor que vai rotular os registros, colocar o valor das classes, porém ele é chamado de um self-supervised learning, ou seja, aprendizagem supervisionada por si próprio, porque o que ele vai fazer é aprender a classificar, por exemplo, esses registros de acordo com essas entradas. Então, ele mesmo vai aprender a codificar e decodificar. Então, esse processo de decodificação é como se o próprio registro ele fosse uma classe. Então, ele vai passar um determinado registro, vai fazer a codificação e depois ele vai ter que fazer a decodificação
jogar esse registro para o tamanho ou para as dimensões originais. Então, você vai ouvir muito falar sobre o Self-Supervised Learning. Nós veremos agora como que esse algoritmo ele vai funcionar. Um exemplo bem básico, nós não vamos entrar em muitos detalhes sobre a matemática, que para autoencoders ele já entra numa parte um pouquinho mais complexa, então nós veremos somente a intuição. Então perceba que nós temos 4 entradas, 2 neurônios na camada escondida e aqui nós temos 4 saídas. É importante salientar que quando você tem 4 entradas, obrigatoriamente você vai ter que ter 4 saídas, porque a ideia é você fazer a codificação, colocando os dados codificados aqui e voltar para os dados originais. Então, se você tiver 50 entradas, você terá obrigatoriamente 50 saídas. Então, essa aqui é uma regra para você fazer a definição das dimensões no autoencoder. Aqui eu vou considerar cada um desses neurônios de entrada como um atributo. Nós vamos trabalhar aqui somente com 0 e 1 e vamos considerar uma base de dados de pessoas que eu vou indicar se a pessoa tem emprego ou não tem emprego. Vou colocar o valor 1 se ela tem emprego, 0 se ela não tem, se ela tem filhos ou não, se ela é casada ou não, se ela tem carro ou não. Você pode ter notado que nós temos linhas sólidas e linhas pontilhadas. Então, aqui nós vamos assumir que as linhas sólidas equivalem ao valor mais 1 e a linha pontilhada equivale ao valor menos 1. Eu estou colocando esses valores aleatórios só para fins didáticos para você entender o funcionamento, pois o algoritmo, quando executar, ele vai definir valores aleatórios como se fossem os pesos aqui para cada uma dessas conexões. Eu vou assumir que esse registro é uma pessoa que não possui emprego, não possui filhos, é casada e não tem carro. O que nós faremos agora é precisar calcular esses dois valores. Então, o objetivo é pegar esses dados, codificar em um formato somente com 2 neurônios. Originalmente com 4, vamos transformar em 2 neurônios para nós reduzirmos essa dimensionalidade. Então, para isso, nós vamos calcular para cada um desses neurônios. Perceba que nós temos essa fórmula, que ele vai ter 4 multiplicações, 4 multiplicações por causa que ele recebe 4 valores. Recebe desse neurônio, desse, do terceiro e aqui do quarto. E aonde nós temos a linha sólida, nós vamos multiplicar pelo valor 1, onde nós temos a linha pontilhada pelo valor menos 1. Então, perceba que nós pegamos esse valor igual a 0 e multiplicamos por 1 porque nós temos uma linha sólida. Logo após, nós temos o 0, que é o valor do segundo neurônio de entrada, é uma linha pontilhada, multiplicamos por menos 1. O terceiro é o valor 1, eu vou multiplicar por 1, porque é uma linha sólida, e aqui, por fim, nós temos o valor 0, uma linha pontilhada, multiplico por menos 1, então nós teremos o valor desse neurônio igual a 1. Vou fazer o mesmo processo para o segundo. Eu vou multiplicar o 0 por menos 1, que é uma linha pontilhada. Aqui nós temos o 0 vezes menos 1, que é a linha pontilhada. Nós temos o 1 multiplicado por 1, que é uma linha sólida. E, por fim, nós temos o 0 multiplicado pelo 1, que é uma linha sólida. Então, aqui o resultado vai dar 1. Nós temos esse valor. Então, basicamente, dessa forma que você vai fazer a codificação. Lembrando novamente que eu chutei esses valores mais 1 e menos 1, ele vai ter lá o valor 0.2, 0.3, pode ter valores negativos. Isso aqui vai ser inicializado aleatoriamente. Isso indica que esse valor 1 e 1 é uma representação somente com 2 dimensões desse registro 0, 0, 1 e 0. Então, esse é o processo de codificação. Agora, nós vamos fazer a decodificação. Então, agora nós vamos usar fórmula parecida e vamos fazer aqui a mesma ideia da multiplicação. Então, eu vou pegar esse valor 1 e vou multiplicar pelo valor 1, que é uma linha sólida. Faço o somatório 1 vezes o valor de menos 1, que é uma linha pontilhada, nós temos o valor 0. Essas linhas pontilhadas e sólidas também vai ser definido aleatoriamente, de acordo aqui com os valores dos pesos. Agora vamos fazer o cálculo para esse neurônio.
nós temos 1 vezes menos 1, o valor 1 vezes menos 1, que é a linha pontilhada, mais 1 vezes 1, que é a linha sólida, que nós temos também o valor 0 como resultado final. Agora, nós vamos pegar o 1 vezes o 1, mais o 1 vezes 1, linha sólida, temos o valor 2, e por final, 1 vezes menos 1, linha pontilhada, mais 1 vezes menos 1, linha pontilhada, temos o valor menos 2. Então, agora nós temos essa parte que ela está decodificada ou pré-decodificada. Agora, o que nós vamos precisar fazer é aplicar uma função de ativação. Você pode aplicar a função softmax. Ele vai transformar em 1 os valores maior ou igual a 0 e vai transformar em 0 todos os outros valores. Então, perceba que aqui é 0, fica 0, aqui é 0, fica 0, é 2, aqui é o maior valor, ele vai ficar igual a 1, menos 2, ele vai ficar igual a 0. O maior valor vai ficar igual a 1, os outros valores vão ficar igual a 0. Fazendo esses cálculos, note que esse registro é igual ao meu registro original de entrada, que nós temos 0, 0, 1 e 0. Então, quer dizer que aplicando essas fórmulas, eu posso fazer a representação desse registro somente com essa dimensão 1 e 1, que ele vai ter esse mesmo valor que nós temos aqui na entrada. Então, basicamente, esse que é o processo bem simplificado de como funciona um autoencoder. E com isso nós fechamos essa videoaula, que você aprendeu o básico sobre o funcionamento dos autoencoders. Obrigado e até a próxima aula!